Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Hoje, falando sobre um novo tema, nós vamos falar sobre Jesus, e o título que eu vou dar para esse estudo é Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Esse texto que eu vou ler está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19. Que fala sobre a supremacia de Cristo. A Bíblia diz assim em Colossenses 1, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Esse é o texto do nosso estudo hoje. E eu quero pedir a vocês que entrem no meu canal, se inscrevam, dê lá um joinha e compartilhem a palavra de Deus. Amém? Hoje, falando sobre o tema Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A Bíblia nos fala, amados, que no Antigo Testamento o termo primogênito era um título dado ao primeiro bebê nascido numa família. O primogênito desfrutava uma posição privilegiada. Jesus, ele foi o primogênito de todas as criaturas. Ele existe antes de toda a criação. Ele estava com Deus desde o princípio. E foi por meio dele que o universo foi criado. Como primogênito, a Bíblia fala que ele desfrutava de uma posição de superioridade sobre toda a criação. E a Bíblia diz também para nós que Deus, no livro de Hebreus, está escrito que Deus o declarou herdeiro, proprietário legal de todas as coisas. E na condição de herdeiro de todas as coisas, Jesus tem uma posição suprema de poder e autoridade no universo. Jesus que estava com Deus desde o início, que proclamou a palavra e trouxe o mundo à existência, e que era um com Deus. A Bíblia fala que ele esvaziou-se, deixou de lado a sua glória e os seus atributos divinos e veio a essa terra na forma humana. Nós vemos isso falando lá no livro de João, capítulo 1, né, o verso 1, 2 e 3, que fala que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali na criação juntos. E Jesus, como filho primogênito de Deus, ele foi concebido como um ser humano pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Nós conhecemos bem a história. A Bíblia nos conta que um anjo apareceu a Maria e lhe disse assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com as suas sombras. Assim, aquele que há de nascer será chamado de Santo, Filho de Deus. Esse texto ele está no livro de Lucas. Você pode lê-lo lá no capítulo 1, verso 35. E a palavra de Deus nos fala, amados, que a semente incorruptível de Jesus Cristo foi lançada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E a vida do próprio Deus estava naquela semente. Então, no tempo determinado, conforme está no livro de Gálatas, eu vou falar até com minhas palavras, então no tempo determinado pelo Pai, o primogênito nasceu.
A Bíblia fala assim para nós em Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amados, Jesus foi enviado por Deus a este mundo para cumprir um propósito. Como eu já falei em estudos anteriores, eu e você também viemos a este mundo com um propósito definido por Deus. E eu quero dizer que não foi Jesus quem decidiu ser enviado para cá, para esse mundo. Ele foi chamado, comissionado por Deus o Pai. Jesus veio a essa terra sabendo já que ele havia sido enviado pelo Pai. E sabia qual era o seu chamado também. Está isso no livro de João, capítulo 6, no verso 38. O Filho do Deus eterno, a palavra viva, diz a Bíblia, tornou-se carne e viveu entre os seres humanos como homem. Entretanto, os homens não o reconheceram, eles o rejeitaram, eles os desprezaram quando Jesus dizia ser o Filho de Deus. Eles o acusaram de blasfêmias, de estar possuído por um demônio, de ser louco. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha medo dos opositores, ele não tinha medo das ameaças. Quantas vezes tentaram matar Jesus? E ele continuou se declarando Filho de Deus, enviado do Senhor a este mundo. Nós vemos pelos textos, lendo os evangelhos, amados, que em várias ocasiões os judeus tentaram apedrejar Jesus, mas ele não hesitou nenhuma vez. A Bíblia conta um trecho da palavra que, numa ocasião, quando ele estava passando pelo pórtico de Salomão, no templo, os judeus o cercaram e perguntaram para ele. Eu estou falando isso com as minhas palavras, mas é isso que está escrito na palavra de Deus. Perguntaram a ele assim, até quando você vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Isso está lá em João 10:24. E Jesus já havia se revelado como Messias prometido várias vezes. Ele já havia dito aos judeus, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Está lá em João 6:51. A Bíblia fala que na festa das cabanas, Jesus também declarou ser a água da vida. Ele disse assim lá, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele também disse assim, com estas palavras, eu sou a luz do mundo. E ele ainda disse assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Tudo isso, irmãos, nós vamos ler no livro de João, no Evangelho de João. Por isso que você e eu precisamos ler, estudar a palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, faça disso um hábito. Todos os dias, se programe. Leia a palavra de Deus, estude a Bíblia, leia os evangelhos, você vai conhecer toda a história de Jesus, as suas obras, o que os discípulos fizeram andando com Jesus também. E pelo fato, amados, de Jesus, o Filho de Deus, ter sido declarado herdeiro, proprietário legal de todas as coisas, conforme eu já li em Hebreus, também fala isso, capítulo 1, verso 2, eu e você também. Como filhos de Deus, também herdamos, somos herdeiros, proprietários legal de todas as coisas com Jesus Cristo. Ele é herdeiro e você e eu somos co-herdeiros. Porque em Gálatas ele diz assim, porque vocês são filhos de Deus. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Então, assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o torna herdeiro. Em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. E estude a palavra. Vamos fazer a nossa oração e a nossa declaração de fé. Eu quero que você declare assim comigo. Tua palavra, Senhor, está em minha boca. A tua palavra, Senhor, está no meu espírito, no meu coração.
Declare: eu ando em obediência à tua palavra, observando tudo o que está escrito nela. Por isso, eu prosperarei no meu caminho e terei sucesso. Eu escondo a tua palavra no meu coração. Por isso, Pai, não pecarei contra ti. Pelas palavras da tua boca, eu conservo minha vida e me aparto do caminho do mal e do destruidor. Eu sou forte através da palavra que habita em mim. Através da palavra de Deus eu venço o maligno. Eu lanço mão da espada do Espírito e uso-a para destruir todo o plano maligno e toda a artimanha do inimigo. Eu confesso a tua palavra e sustento sua verdade todo o tempo. Eu coloco a minha confiança em tua palavra, Senhor. Eu creio em cada verdade da mesma. Eu recebo cada promessa, eu recebo cada instrução e declaro que dependo de toda a sua providência divina, em nome de Jesus. Queridos, não se esqueçam que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, a palavra escrita, como nós hoje estudamos esse texto da palavra de Deus de Colossenses, capítulo 1, né, que nós lemos aqui, que eu li, do verso 15 ao 19, que fala que Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas e o Pai, juntamente com Jesus, fez a mim e a você herdeiros também, co-herdeiros com Ele de todas as ricas e bênçãos promessas que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Seja um estudioso e seja obediente a tudo aquilo que você estuda na palavra de Deus. Este é o conselho que eu deixo para você. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe. Não deixe também de compartilhar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.